Nesse caso, mestre, se um mago puder armazenar magia apenas um dia antes de usá-la no dia seguinte, não é necessário determinar quais feitiços usar no dia anterior. E uma vez que os espaços de magia tenham sido usados, Leili levantou a mão e perguntou: sim. Todos os magos precisam preparar toda a magia que usarão um dia antes. É importante saber quais magias preparar e quanto ao uso de espaços de magia usados. Arnist parecia muito severo. Lembre-se bem disso, Leilin. Uma vez que um mago usa todos os seus feitiços e não tem pergaminhos ou artefatos mágicos em seu corpo, ele não é diferente de uma pessoa comum. Portanto, você nunca pode se deixar entrar nessa situação. Isto é muito importante. Eu vi muitos que gastaram todos os seus feitiços e tiveram o azar de roer o núcleo, sem deixar um pedaço de carne nos ossos. Eu entendo. Leilin sentou-se sem palavras. Com base no que ele disse, os magos realmente usam sua força espiritual como moeda para comprar a autoridade para usar a magia do EAV. Enquanto este método faz com que os requisitos para se tornar um assistente menos rigoroso, isso é basicamente um pesadelo para aqueles que são talentosos o suficiente para construir modelos de magia por si mesmos. Então, em geral, os magos são versões impotentes e diminuídas dos magos. Leilin ficou desconcertada. Então, enquanto isso permite que aqueles sem aptidão suficiente para usar magia, este EAV é inflexível e confina verdadeiro talento em magia. Os olhos de Leilin brilharam. Talvez esse seja o objetivo dos deuses: impedir a ascensão de um bruxo que é poderoso demais. Isso poderia ser um efeito da batalha final com os magos. Nesse caso, eu deveria procurar a história desta deusa tecer. Se meu palpite estiver correto, ela deve ser um deus novo que só ganhou popularidade depois da antiga guerra final. Apesar de saber disso, Leilin obviamente não iria esticar o pescoço e tentar mudar as coisas. Seu objetivo era permanecer discreto enquanto crescia, e ele absolutamente não faria algo como desafiar os deuses. Antes de ter a confiança necessária para romper o poder das leis, ele não teve escolha senão explorar o caminho dos magos. Próximo. Eu vou te ensinar uma técnica de meditação, e então você pode começar a fazer contato com o EAV. Arnist continuou a ensinar a partir do púlpito, sem saber que este aluno que parecia estudioso do lado de fora estava explorando muitas novas ideias. A meditação aqui não é muito diferente das técnicas de meditação de magia, mas os efeitos são ligeiramente mais fracos. É claro que, juntamente com as leis do mundo dos deuses, há muitas áreas com as quais posso aprender. Quanto ao EAV, o espírito de Leilin começou a se estender para fora. Usando o método que Arnist lhe ensinara, seu espírito parecia influenciar uma existência poderosa. Era uma rede de energia invisível em forma de teia de aranha e envolvia todo o mundo dos deuses com sua energia poderosa. Até mesmo a densidade superficial dos caminhos de energia deixava o escalpo do couro cabeludo de Leilin. Esses nós são feitiços. Eu nunca pensei que apenas a camada superficial da trama seria suficiente para eu me sentir atordoada assim. Leilin observou a trama, seus olhos cheios de admiração enquanto ele se convencia mais em suas suposições. Tão poderoso. Deve ter sido criado como um esforço conjunto dos deuses. Mistra deveria ser uma das mais poderosas das 8ª posições, e é por isso que ela foi selecionada para administrá-la. Leilin sabia muito pouco sobre os deuses. Tudo que ele sabia era que havia alguns estágios para o mais poderoso deles, segundo para o mundo Uil, que era o Deus Supremo. Diferentemente do Magus World, havia deuses maiores, os deuses do meio e os deuses menores. Mistra estava definitivamente entre os mais bem-sucedidos dos deuses maiores, tendo uma tremenda força divina. Mesmo que o corpo principal de Leilin lutasse contra ela, era improvável que ele segurasse a vantagem. Já dei o método de meditação. O próximo passo é continuar praticando o uso de sua força espiritual e fazendo contato com o EAV.
Outros alunos podem precisar de até 3 meses, mas você conseguirá fazer isso em um mês. Arnist falou francamente. De repente, uma estranha ondulação se espalhou, fazendo com que sua expressão mudasse. Tecer. Você fez contato com o EAV. Arnist avançou para frente, agarrando o braço esguio de Leilin. Seus olhos foram lidos. Leilin, é realmente a primeira vez que você toca em mágica, claro, mestre. Eu raramente saí da mansão desde o nascimento. Os olhos de Leilin brilharam quando ele respondeu inocentemente. Então me diga. Você é o filho ilegítimo da deusa da trama? Perguntou Arnist extremamente a sério. Venha cair. Havias que deu uma grande colheita em todos os lugares. Grãos e farinhas enchiam armazéns, e muitos fazendeiros pareciam alegres com a visão. Esta colheita foi suficiente para pagar os impostos, e até deixaria comida suficiente para eles viverem no inverno e plantarem sementes no começo da primavera. Com esse pensamento, não puderam deixar de começar a rezar, cantando louvores a favor dos deuses, bem como a benevolência e generosidade do Senhor. Com os lucros de ter um porto e com muitos moradores se mudando do continente para a ilha, os impostos da família Faulen eram muito baixos, o que poderia ser considerado um ato muito benevolente deles. Montes de feno foram empilhados no alto do campo de treinamento da mansão, formando fortes de forma variada. 2 figuras estavam agora se chocando no chão. Preste atenção em seu centro de gravidade. Estou chegando junto com o aviso. Um adolescente loiro em roupas brancas de treinamento empunhou uma espada de metal como uma víbora, torcendo o corpo em um arco no ar, girando para chegar ao lado de seu oponente e empurrou sua espada para frente em um ângulo inesperado. O adversário de Leilin parecia meio envelhecido. Seu rosto tinha marcas de idade, suas mãos estavam cheias de calos e agora ele parecia estar lutando contra seu maior inimigo. Ah! É assim ele chamou em voz baixa, segurando a pesada espada na mão horizontal. Clang e as 2 espadas produziram um som surdo quando colidiram com tremenda força. Merda! A expressão do homem mudou e ele escorregou. Tendo perdido o centro de gravidade, todo o seu corpo perdeu o equilíbrio. Ele sentiu uma força tremenda bater nele, mas a força ficou suave quando bateu em seu peito. E ele parecia ser enviado voando bastante delicadamente, como se ele fosse leve como uma pena. Quando o homem de meia-idade abriu os olhos mais uma vez, a espada de metal do adolescente loiro já estava em seu peito. Você perdeu, Jacó? Sim, jovem mestre Leilin, eu perdi. Jacó riu impotente. Seu desfile anterior não era ágil o suficiente. E você não tinha instinto em seus movimentos. Na frente dele estava obviamente Leilin. No entanto, Leilin agora estava guiando Jacó em detalhes, como se ele fosse o professor. Jacó ouviu obedientemente, observando com admiração. Depois de mandar Jacó embora, Leilin pegou uma toalha branca e enxugou o suor do rosto antes de entrar no banheiro. O aumento constante do vapor nublado fez a sala parecer um pouco nebulosa. Chegando diante de um precioso espelho de mercúrio, ele julgou sua aparência. Ele tinha cabelos dourados, olhos azuis e um rosto bonito que herdou as excelentes características de seus pais. Enquanto o cabelo fino perto de seus lábios traiu sua verdadeira idade, não fez nada para esconder o charme maduro que possuía. Já se passaram 10 anos desde que comecei a treinar para me tornar um mago. Leilin suspirou. HR seguiu com uma ordem. Aiship, mostre-me as minhas estatísticas atuais, Leilin Farlier. Idade? 13. Raça? Humana. Rank 5 Wizard. Força. 1.5, Agilidade. 1, Vitalidade. 1.3, Espírito. 5. Condição, saudável. Habilidades inatas, robusto, erudito. Caça-feitiço, poste 2 vagas, 1, classifique 1 vagas. 2, classifique 0 vagas. 3, depois de se atrapalhar por muitos anos, Leilin desenvolveu mais funções para o I-Shape,
e até as estatísticas agora estavam mais detalhadas. Ele voltou sua atenção para a descrição de suas habilidades inatas. Habilidade inata. Resistente. O anfitrião perseverou durante o treinamento dos guerreiros e possui um físico forte. Força mais 0,5. Vitalidade mais 0,3. Erudito. Experiências abundantes e grande conhecimento permitiram que a força de vontade e o espírito do anfitrião se expandissem e se tornassem mais resistentes. Espírito mais 1. As estatísticas que e os shows de fichas incluem o bônus de minhas habilidades inatas. Lei Lin parecia bastante solene, em outras palavras, além do fortalecimento da minha força espiritual desde o nascimento, meu corpo é praticamente comparável a um adulto normal. Após o passar de tantos anos, Lei Lin descobriu que, devido às limitações das leis do mundo, era extremamente difícil para os humanos aumentar sua força. Parecia haver algum tipo de gargalo ao levantar qualquer um de seus atributos e, quando atingiam uma média de 1, seu progresso havia parado. Apenas sua força espiritual, que estava relacionada a ele ser um bruxo, ainda estava aumentando um pouco, mas também parecia ter chegado a um gargalo. Quando se trata de estatísticas do meu corpo, Jacó ainda me ultrapassa de muitas maneiras. A razão pela qual eu poderia derrotá-lo era técnica. Isso é algum bônus adicional por ser um guerreiro? Lei Lin acariciou seu queixo, afundando em pensamento profundo. Embora o aumento de sua força fosse chocante para seus colegas, isso não o satisfez. Talvez eu esteja. Você pode encontrar uma oportunidade de sair para viajar. Lei Lin tomou uma decisão enquanto tomava banho na água quente. Ele naturalmente tinha ideias sobre como aumentar sua força, mas obviamente não poderia implementá-las em casa. Viajar para o exterior agora parecia ser uma boa ideia.